Essa semana que passou, irmãos, eu tive a oportunidade de conversar com um jovem cristão, um jovem irmão, ou talvez um irmão jovem, porque ele é jovem na fé e ele é jovem na sua idade. Garoto bom, de bom coração, um rapaz que a gente olha e vê nele vários aspectos do caráter de Cristo, não de uma pessoa sem nenhum tipo de erros e defeitos, mas um garoto que a gente pode dizer que tem o coração inclinado para o Senhor. Esse rapaz está passando por uma crise na sua fé, na sua vida cristã. Ele disse para mim: pastor, eu não vou no domingo à igreja. Não vou esse domingo. E não foi. Hoje não foi à igreja. Eu não vou porque eu tenho lutado contra questões internas que eu sinto que me desabonam como um cristão. Eu tenho lutado com pensamentos, com desejos, contra desejos e talvez até contra atitudes que eu tenho, vez por outra, e que me trazem a percepção de que eu não tenho merecido, eu não tenho sido justo o suficiente para caminhar nos passos do Mestre, eu não tenho merecido estar na comunhão com os irmãos, porque eu sinto que eu estou em falta sempre de alguma coisa. Essa conversa, irmãos, com ele, confesso que eu falei algumas verdades para ele, respondi pelo WhatsApp, esperava que ele estivesse hoje no culto para poder conversar com ele pessoalmente, mas parece que, embora ele tenha entendido no primeiro momento e disse, tá bom, eu vou, parece que ele sucumbiu, pelo menos hoje, às suas dúvidas, aos seus questionamentos e ao seu sentimento de impotência e de falta de merecimento para estar na presença de Deus e para continuar caminhando a sua vida cristã. E aí eu me lembrei desse texto. E ao me lembrar desse texto, particularmente de alguns aspectos desse texto que eu compartilhei com vocês, eu percebi a necessidade fundamental, irmãos, de termos um entendimento correto da vida vivida na fé cristã, que deve ser fruto de um entendimento de que nenhum de nós jamais vai conseguir alcançar alguns padrões, jamais vai conseguir ter mérito algum na nossa caminhada com Cristo. Eu não conversei isso com o Leclerc, quando ele abriu o texto, quando ele abriu o culto com os dois textos, eu fiquei um pouco impressionado, porque eu quase perguntei a ele, vem cá, não é? Você quer pregar logo? Porque eu queria falar de algo que talvez seja semelhante, mas com uma outra abordagem. E quando eu tive essa conversa com ele, essa semana então borbulhou dentro de mim essa realidade da nossa vida cristã, ou a realidade que existe na maior parte, ou grande parte dos cristãos, ou que, se nós não estamos passando por ela agora, em algum momento já passamos, e talvez vez por outra passemos ainda. É um desafio que nós cristãos temos na nossa vida, que é um desafio teológico e moral,
eu diria, em nossa trajetória de vida com Cristo, que transita entre dois extremos. De um lado, a possibilidade de nós acharmos que a vida cristã tem como base uma fé legalista. Aquela que, de alguma maneira, nos tenta convencer que a vida cristã deve ser alicerçada naquilo que nós podemos fazer de boas obras. E boas obras, não apenas aquilo que nós fazemos em prol do outro, mas aquelas obras que são fruto de uma vida piedosa. Quando não baseamos a nossa vida no bom comportamento, no esforço próprio e no mérito pessoal. Se por um lado, na nossa vida cristã existe uma trajetória, nós vivemos entre dois extremos. Um é a possibilidade de basearmos a nossa vida nessa fé legalista. A outra é o fato quando nós abandonamos, nos cansamos desse legalismo tão grande e abandonamos qualquer tipo de compromisso ético e moral com Deus, seus princípios e seus valores. E a gente chama isso, via de regra, de uma vida com base numa graça barata. Eu não vou falar dessa parte hoje, mas eu queria me dedicar a essa coisa tão forte que existe em nós, que é, muitas vezes, nós acharmos que deve existir algum mérito em nós, ou que podemos encontrar algum mérito na nossa vida cristã que nos faça sentir mais seguros, ou mesmo que nos faça achar que temos certo direito, ou temos alguma espécie de damos a Deus alguma contrapartida naquilo que Ele fez por nós. Deixa eu tentar colocar isso de forma mais clara. Nós vivemos num país que tem a sua trajetória religiosa muito focada, firmada e alicerçada no catolicismo romano. Às vezes a gente até brinca dizendo que a pessoa se converte a Cristo, mas a cosmovisão, a maneira de enxergar a vida continua católica. E às vezes eu brinco com alguns alunos no seminário e digo, você é católico e não sabe, é? Porque a gente se converte a Jesus, mas algumas coisas às vezes a gente não consegue entender que a vida espiritual, a vida com Cristo, uma vida rendida ao Senhor, não tem como base o mérito pessoal. Não é o que eu faço que me dá a condição, não é o que eu faço que me faz, que deve me fazer sentir que eu tenho direito. Então, não poucas vezes, quando a gente não está fazendo tudo o que deve, como cristão, pensemos, essa semana eu não li a Bíblia todos os dias, não fiz o devocional todos os dias, não jejuei tanto quanto eu deveria ter jejuado, e eu começo a achar então que não tenho direito, que não posso, que não devo, como era o caso desse rapaz. Por que ele não estaria hoje lá no nosso culto, no dia da ceia? Porque certamente o pensamento que veio sobre o seu coração nesses dias, embora eu tivesse falado com ele, era: eu não me sinto digno e merecedor de participar da mesa do Senhor. Eu não me sinto digno de estar lá, porque no fundo, eu não estou me sentindo ser esse cara que eu preciso ser. Essa pessoa perfeita. Esse crente ilibado, esse crente exemplar. Isso, irmãos, é verdade de tal forma que a gente vê, às vezes, o germe desse negócio no início da caminhada cristã de muita gente. Quantas pessoas talvez você conheça que postergaram, adiaram o seu batismo? Nós pastores ouvimos isso algumas vezes. Não, pastor, eu gosto de estar com vocês. Jesus é o meu Senhor, eu já abandonei todas as coisas, mas eu ainda não me sinto preparado. Eu ainda não me sinto no direito.
E quantas não são, então, as vezes que nós vemos isso, onde esses que dizem não estar preparados, não dizem isso no sentido de porque não foram discipulados, porque não tiveram o entendimento adequado dos princípios da vida cristã, mas dizem isso baseados no sentimento interno de que ainda não estão ou não são moralmente dignos, moralmente merecedores, moralmente perfeitos em todos os aspectos de sua vida. Então dizem: pastor, quando eu melhorar tal coisa, eu entrego a minha vida a Jesus. Quando eu vencer na minha vida tal questão, eu vou para a igreja. Quando eu abandonar tal vício ou tal comportamento, eu me batizo. Porque eu ainda não me sinto digno e merecedor de ser batizado. Quando eu ouço isso, eu penso: irmão, certamente você ainda não entendeu o que Cristo fez por você. E mais uma vez eu confirmo, no início já da caminhada cristã de quem isso fala, a dificuldade em compreender que jamais haverá sucesso, paz e verdadeira vida cristã aonde existe alguém que pensa que terá algum mérito realizando alguma coisa, alguma parte na obra de Deus, se esquecendo de que essa obra deve ser abraçada pela fé, não no mérito pessoal, mas nos méritos de Cristo, pela fé numa provisão graciosa de Deus. Por isso que eu me lembrei desse texto em questão. Por quê? Esse texto fala, o capítulo 22 de Lucas, não sei se você sabe, ele gira em torno dos eventos dos 2 ou 3 dias antecedentes à prisão de Jesus, até a manhã seguinte desse acontecimento. Jesus havia cumprido seu ministério agora já de 3 anos e meio. Essa era a terceira festa da Páscoa, segundo João estabelece, e daí a gente tem a ideia de 3 anos e meio de ministério de Jesus. Era a última festa que Jesus estaria participando, era a última festividade, a última cerimônia, e agora, próximo de passar pela maior e mais intensa parte das provações, ele preparava seus discípulos e a si mesmo para tudo que estava por vir. O texto de Lucas 22, um pouco antes do que lemos, mostra que os líderes religiosos já haviam decidido encontrar uma maneira de matar o Senhor Jesus. Mas eles temiam a popularidade que Jesus tinha entre o povo. Por essa causa, então, é que acharam a data festiva uma grande oportunidade. E Judas, então, já o havia traído, já estava proposto a trair o mestre. Lucas diz, lá no verso 1 do capítulo 22, que se aproximava a festa dos pães ázimos, que é a chamada Páscoa. E um pouco antes do texto que nós lemos, o texto diz que Deus também já havia preparado todos os detalhes. Um homem carregando um cântaro de água, que quando os discípulos chegassem a ele já teria um quarto no andar superior, com uma escada com acesso por fora, liberado para que eles passassem a ceia daquela noite. A ceia da Páscoa era comemorada da passagem do 13º dia para o 14º dia do mês de Nisan, o que seria entre março e abril do nosso calendário. E comemorava aquela festividade estabelecida em Êxodo capítulo 12, quando o povo saiu do Egito e Deus estabeleceu aquela cerimônia. Essa ceia começava ao pôr do sol. E era mais ou menos assim. Naquela época, os israelitas no Egito, era cerca de 10 pessoas, mas ali, naquele dia, eram 13 pessoas, 12 discípulos e mais Jesus. Uma mesa baixinha, se
praticamente deitava no chão, se reclinava para o lado da mesa, ficava sobre o braço esquerdo, comia-se com a mão direita e os pés ficavam longe da mesa. E é nesse momento, é nessa hora que Jesus diz aos seus discípulos, o verso 15 de Lucas: quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Irmãos, é justamente nesse ponto que reside o aspecto que eu desejo tratar nessa noite. Como podemos encontrar encorajamento contra o legalismo que tão de perto nos rodeia em nossa vida cristã, através dessa cena narrada no Evangelho de Lucas. Porque talvez você também, em algum momento já da sua caminhada, tenha achado que você também não merecia estar, também não merecia vir, também não era digno de ser contado como um cristão ou um discípulo de Jesus. Talvez um coração quebrantado, um amor sincero por Jesus, mas quando você fazia uma leitura, em algum momento fez uma leitura da sua vida, viu que apesar de tudo isso, você não era a pessoa perfeita e mais exemplar. E talvez isso tenha gerado no seu coração em algum momento pensamento ou sentimento de: eu não vou lá. Eu não vou me aproximar daquele que é santo, daquele que é puro. Me lembro de um homem que por muito tempo foi membro da nossa igreja, Sargento Rubens. Rubens Gouveia de Almeida, primeiro sargento fuzileiro naval. Um homem que se converteu num pequeno grupo na minha casa, na época que eu ainda não era pastor. Um coroa, já reformado das Forças Armadas, grande, forte, porte físico bom. E todas as vezes que ele chegava lá em casa num pequeno grupo, e algumas das vezes que eu o abracei, encontrei aqui atrás, na parte de trás, encontrava um objeto metálico que ele tinha o prazer de tirar e mostrar para a gente. Na época, uma pistola Taurus PT-57, calibre 7,65, inoxidável, que ele chamava de Tereza. E ao abraçar Rubens, encontrávamos a Tereza, e ele dizia: pastor, por favor, não leva a mal. É porque eu fui um jovem muito levado. E na minha época também de militar, eu consegui muitas inimizades, sobretudo no local onde ele residia por muitos anos, a Engenhoca, um bairro bastante conhecido em Niterói. Bem tranquilo. Então ele andava armado 24 horas por dia. Aquele homem foi a Cristo e eu tive a oportunidade de poder desmontar aquela pistola e, a pedido dele, jogar na praia de Itaipu. Isso já tem bastante tempo, não adianta nem tentar procurar. Aquele homem, contudo, um coração sincero, inclinado para Jesus, uma transformação da noite para o dia, sendo o precursor do Evangelho na sua casa. Sua esposa Arlete, uma senhora baixinha, foi a Cristo. Seu filho mais novo, Roosevelt, foi a Cristo. Ele levou a Cristo a sua filha mais velha, Rita de Cássia. Levou a Cristo o seu genro, um homem difícil, Carlos Souto. Levou a Cristo o seu neto, Michel. E toda a sua família foi por conta do seu testemunho, da sua transformação. Mas aquele homem ainda achava que ele não era digno. E no dia do seu batismo ele não compareceu à igreja.
E eu fui atrás dele. E cheguei na casa dele e disse... Ele me chamava de pastor, na época eu ainda não era. Ele disse, pastor, eu não vou, porque eu ainda não sou digno. Ele tinha um vício, ele fumava. Ele dizia, eu ainda não larguei o cigarro. Eu não posso me batizar. Eu preciso me ajustar. Eu preciso me tornar santo. Eu preciso me tornar perfeito antes de ir para Cristo. Eu naquele dia o convenci de que ele estava errado. De que se ele fosse capaz de se aperfeiçoar sem a graça de Deus sobre sua vida, que Cristo não teria necessidade de ter morrido por ele. E depois de alguns minutos, 40 minutos conversando, chegamos na igreja e eu pude batizá-lo. Rubens lutou muitos anos da sua vida contra o tabagismo. Havia fumado durante toda a sua infância e era um homem muito nervoso. Foi muito difícil, mas em dado momento da sua vida, por necessidade, por conta de uma fibrose no seu pulmão, uma enfisema pulmonar, ele abandona o cigarro. Por muitos anos foi vigia da nossa igreja. Levou um homem chamado José Nunes Duarte, um homem que vivia embriagado dia após dia e que dormia no meio do mato para se livrar do frio no período mais frio do ano. Ele levou a Cristo, botou aquele homem dentro da igreja, comprou o barulho daquele homem, e aquele homem tornou-se um homem digno, batizou-se, abandonou o vício, casou-se, construiu uma casa, comprou uma motocicleta e foi funcionário de carteira assinada da nossa igreja por muitos anos. Tudo isso por conta da vida de Rubens, aquele que achava que ele não merecia, porque Deus não podia usar ou querer alguém que não fosse, alguém que fosse como ele, alguém que ainda tinha defeitos, imperfeições, dificuldades, incongruências. Julgava ele que precisava ser perfeito. Por isso eu preciso entender algumas verdades dentro desse texto e responder algumas perguntas que nós devemos fazer para chegar a uma conclusão. A primeira pergunta que eu faria e que eu farei a esse texto é: qual o significado que a Páscoa possuía e qual o significado daquela refeição à mesa? Se a minha questão é como posso encontrar encorajamento contra esse legalismo que está fazendo com que esse jovem, que eu não citei o nome aqui, não tenha ido hoje à igreja, que eu tenho de procurá-lo durante a semana, porque ele acha que não merece, porque por sua própria força ele não tem alcançado determinado padrão. O mesmo que acometeu Rubens e o mesmo que talvez tenha acometido você, ou esteja acometendo você, ou possa acometer você um pouco mais lá na frente, quando você olhar e pensar assim: ainda existem coisas a serem resolvidas na minha vida. A primeira pergunta que eu preciso responder: qual o significado dentro desse texto que a Páscoa possuía? E qual o significado daquela refeição à mesa com Jesus? Bom, você sabe, a Páscoa, ela foi instituída por Deus lá em Êxodo capítulo 12. A palavra pessá significa passagem, sobrepor. Por quê? Porque a festa, a cerimônia da Páscoa foi realizada pelos israelitas no Egito, na véspera da sua saída, na véspera da última grande praga, que foi a praga dos primogênitos, onde todos os primogênitos machos do Egito morreram por conta do juízo de Deus. E naquela noite, segundo as orientações que Deus determinou a Moisés,
As casas dos israelitas deveriam ter, na verga nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado para que se comesse aquela refeição, do lado de fora da porta. Naquela noite, quando o anjo da morte passasse pelo Egito para ferir todos os primogênitos, na casa onde ele encontrasse o sangue pintado na verga da porta, então ele passaria sobre, ele pularia aquela casa e ele pouparia aquelas pessoas dali de dentro e o primogênito daquele lugar. Os israelitas fizeram isso. E Deus estabeleceu aquela cerimônia como uma festa perpétua para Israel. Mas com qual objetivo? O objetivo de que ela apontava para um determinado ponto. Ela era uma tipologia da obra de Cristo. Ela apontava para a realidade espiritual da libertação da escravidão do pecado, simbolizado no Egito, para a entrada no reino celestial, simbolizada por Canaã. E essa cerimônia, então, foi instituída para ser realizada anualmente, no aguardo da chegada de uma nova realidade. Realidade essa que agora, naqueles dias, estava a se cumprir ali, por Jesus Cristo em sua paixão. Com exceção, contudo, do cordeiro, porque não houve a morte de um cordeiro para se comer, porque segundo o que João Batista havia falado, havia ali o cordeiro que haveria de ser imolado, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Estavam ali os pães asmos, estavam ali os discípulos. E em substituição, então, a essa Páscoa, Jesus instituía uma nova realidade, uma nova comemoração, um novo memorial, agora em seu nome, que passou a ser conhecido e chamado de ceia. Um momento de identificação com a obra vicária de Cristo, onde o pão simbolizava o seu corpo que foi partido e entregue à morte no lugar dos fiéis. O cálice simbolizava o sangue que foi derramado, vertido na cruz para satisfazer as exigências de Deus. O pão simbolizando a comunhão do corpo. O cálice simbolizando a comunhão com o próprio Cristo, o pacto de sangue. O pão, a mesa, como símbolo de uma refeição de paz, algo que era comum acontecer no passado quando reis queriam fazer um tratado de paz e marcavam uma refeição para que aquela refeição selasse aquele tratado de paz. A gente faz isso até hoje. Os grandes negócios são fechados nos almoços de negócios, jantar de negócios. E ali se fecha determinado negócio. Porque a gente não come com quem a gente não quer ter paz. A gente não come com quem a gente não quer ter algum tipo de afeto, algum tipo de sentimento ou algum tipo de intimidade. Comer exige de nós, embora alguns comam com muita facilidade, mas comer exige de nós certa disposição afetiva. A gente não come com quem a gente não gosta. A gente senta à mesa para comer e compartilhar com quem a gente gosta e quer ter algum nível de comunhão. O negócio é tão sério que às vezes quando a gente não gosta de uma pessoa e a gente se lembra dela ou tem algum tipo de inimizade com alguém, basta se lembrar dela para perder a fome. Mas ao comer com aqueles discípulos, significa dizer que Jesus está fazendo com eles um pacto, os está chamando para um momento pessoal. Portanto, o significado daquela refeição em particular não era a realização de mais uma cerimônia de Páscoa comum, como havia sido até então. Por isso, a sua singularidade. Desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Não era outra, era aquela. Era o estabelecimento de um novo e superior paradigma, de uma nova e superior aliança, realizada por Cristo por meio do seu sangue,
que contava como testemunhas e precursores, posteriormente, aqueles discípulos que estavam com Jesus, os apóstolos. Portanto, que refeição foi essa? Foi uma refeição comum? Não, era uma refeição ímpar. Ali havia a quebra de um paradigma antigo para a chegada de um novo pacto, de uma nova aliança. Não foi uma refeição qualquer, era um ponto central, era um momento crucial. A segunda pergunta que precisa ser respondida então é: tá, tudo bem, já entendi o que é a ceia, Luiz, mas quem eram as pessoas que estavam à mesa com as quais Jesus ansiava comer? Perceba a minha pergunta. Quem eram as pessoas que estavam à mesa com as quais Jesus ansiava comer? Se eu perguntasse a você quais eram as pessoas, você responderia: os apóstolos, os 12, é o que o texto diz. Sim, os apóstolos. Mas a minha pergunta é: quem era essa gente? Quem eram esses 12? O que faziam? Como eram? Talvez você pense: ele chamou os apóstolos, gente tudo bem preparada. Como alguns querem nos fazer crer a todo custo que esses homens teriam sido chamados justamente por serem homens capazes, perspicazes, inteligentes, humildes e organizados. Tem gente que acha que Jesus chamou porque era só gente decente, íntegra, decidida, polida, preparada, gente determinada, fiel, corajosa e colaborativa. Isso são os atributos apresentados por muitos estudiosos de marketing, de RH e os chamados coaches messiânicos hoje em dia. Se você entrar nas redes sociais, eles vão dizer isso para você. Seja como Marcos, que fazia aquilo. Seja como Mateus, super organizado. Ele adorava números. Mas a verdade, irmãos, é que apesar desses homens possuírem algumas virtudes, ao lermos a Bíblia, vemos sobressair características bem distintas dessas. Na realidade, foram homens comuns, chamados por Cristo, homens que não eram os melhores da sua época, e que tiveram muitos problemas em seu treinamento e envio para a missão. Homens que possuíam pontos fracos, por exemplo, eram explosivos, tinham um temperamento difícil, faziam do modo mais fácil muitas vezes muitas coisas. Certa feita, quando Jesus ensinou durante todo um dia e chegou à tarde, uma grande multidão estava com ele, e ele se compadeceu daquela multidão, perguntou aos seus discípulos: esse povo tem fome, o que faremos? Qual a resposta dos discípulos? Cada um por si, Deus por todos. Manda todo mundo embora. Que cada um vá e resolva o seu problema. Jesus disse: dai-lhes voz de comer. Eram homens impacientes, ansiosos, inquietos, via de regra agiam e depois pensavam. Outros ainda eram motivados a resolver os problemas do seu próprio jeito. Por exemplo, eram 12, os apóstolos. Temos Simão, também chamado Pedro, filho de Jonas. Pescador por profissão, e dizem os coaches messiânicos, o homem que tinha uma indústria de pesca. Era oriundo de Betsaida, mas também residia na cidade de Cafarnaum, na Galileia. Tinha pouco estudo, e o que a Bíblia diz sobre ele diz que era amoroso, sim, é verdade, mas era impulsivo, tímido, explosivo e entendia com muita dificuldade os ensinamentos de Jesus. André, irmão de Simão Pedro originalmente, discípulo de João Batista. Talvez a gente já comece a perceber que André tinha algumas tendências mais radicais. E sócio de Pedro na indústria de pesca. Talvez os 2 barcos. Ao que parece, foi um homem zeloso, sincero e dedicado em sua tarefa de apóstolo. Talvez por isso a Bíblia fale tão pouco dele. Tiago, um dos filhos de Zebedeu, um pescador da Galileia que pertencia ao grupo selecionado dos 3 mais íntimos. Lembram? Pedro, Tiago e João. Tinha personalidade forte e era ambicioso. João,
perfeito, o rapaz perfeito, o jovem perfeito, o que reclinava a cabeça no colo de Jesus, outro dos filhos de Zebedeu, irmão de Tiago, chamado de filho do trovão pelo Senhor Jesus, provavelmente por causa do seu espírito exaltado e do seu ânimo indisciplinado. Filipe, chamado para seguir a Jesus no dia seguinte ao chamamento de Pedro e de André, e que levou Natanael a Cristo, possuía uma personalidade tímida e inicialmente ainda era um pouco incrédulo. Só gente boa. Bartolomeu, também identificado como Natanael, foi uma pessoa em quem não se via dolo, fraude, era honesto. Isso aqui era uma preciosidade, era uma pérola no meio dos discípulos. Mateus, eu já ouvi dizendo, o auditor fiscal, também conhecido pelo nome de Levi, era publicano ou cobrador de impostos por profissão, que era extremamente mal visto pelos judeus, sobretudo porque era um judeu cooptado pelo Estado para cobrar imposto contra o seu próprio povo. Tomé, sim, esse é um símbolo de perfeição. Outro pescador que havia se mostrado disposto a morrer por Jesus, mas fraquejou quanto à fé, deixando-se assaltar pelas dúvidas. Você lembra dele? Só acredito vendo. Tiago, filho de Alfeu, chamado com frequência como Tiago Menor, uma designação referente à sua estatura ou à sua idade. Era o mais novo dos apóstolos e pouco se fala sobre ele. Simão, chamado Zelote. Os zelotes eram um partido político de ultranacionalista que se opunha à tentativa de pôr a Judéia sob o domínio romano. Esses caras faziam até ataque terrorista na estrada contra os romanos. Leia sobre os zelotes posteriormente. Judas, irmão de Tiago, também chamado Tadeu, o 11º apóstolo, provável autor da epístola de Judas, era bastante temeroso e um pouco incrédulo. E o último, Judas Iscariotes, o que traiu Jesus, possivelmente oriundo de Quiriote e Esrom. Sua profissão é desconhecida, mas é provável que tivesse uma formação administrativa, que fez com que exercesse o cargo de tesoureiro do grupo. Era o mais bem preparado de todos. O resto era só gente que não prestava. O ponto aqui, irmãos, que eu quero ressaltar é que esses homens que estavam participando naquela mesa com Jesus, naquele evento que não era mais uma ceia, mas era a ceia, não era mais uma Páscoa, era a Páscoa. Eram homens comuns, falhos, pecadores, imperfeitos, pessoas que muitas vezes não entenderam as prioridades, muitas vezes não entenderam os propósitos de Deus, muitas vezes não entenderam o que o Senhor falava, muitas vezes foram faltosos de conhecimento, por vezes faltosos de empatia com as pessoas, de compromisso com Cristo, medrosos, egoístas e temperamentais. Mas eram esses que estavam à mesa e ouviram do Senhor: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Por fim, a última pergunta. Qual ou quais os motivos desse desejo intenso do Senhor Jesus em estar com esses homens? Adam Clarke, comentando esse texto, diz que esse texto possui um hebraísmo. Bom, o texto foi escrito por Lucas em grego, mas a fala aqui é em aramaico. Aramaico é uma língua semítica irmã do hebraico. Provavelmente você já deve ter visto no filme Jesus, lá eles falavam aramaico e escreviam em grego. A expressão que Jesus usa, que Lucas registra, usa uma palavra grega que é a palavra epitúmia. Epitúmia significa desejar, desejo.
E Jesus usa essa palavra duas vezes, ela como verbo e como substantivo. É uma expressão idiomática, é um chamado hebraísmo. Significa dizer que, literalmente, se a gente fosse fazer uma tradução literal, que daria um problema danado no português, nós diríamos assim, que Jesus disse para os seus discípulos: desejei com muito desejo, desejei desejosamente. Por isso o texto, no hebraico e no aramaico também, você não tem, por exemplo, superlativo. Superlativo é formado por uma tríplice afirmação. Lá em Isaías 6, por exemplo, você não tem a palavra santíssimo em hebraico. Você tem a palavra santo, kadosh. E quando você forma o superlativo a partir de uma repetição. Por isso que lá em Isaías 6 diz o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque é a tríplice repetição que forma o superlativo no hebraico. No português seria santíssimo é o Senhor. E aqui é a mesma coisa. É traduzido por desejei ardentemente, desejei ansiosamente, desejei intensamente, porque é uma expressão idiomática. Desejei com muito desejo. Desejei desejoso. E por que é que Jesus diz isso? Jesus diz isso. Parece ser que tenha decidido resgatar um mundo perdido por seu sangue, onde ansiava abertamente, ardentemente pelo tempo em que deveria se oferecer. Tal amor, o santo Jesus levou à raça humana. Outro homem chamado Thomas Koch diz que ele ansiava muito comer essa Páscoa com seus discípulos, porque era a última hora com que ele celebraria com eles, e porque seu desejo antes de sua morte era dar-lhes as provas mais fortes do seu amor. Há um autor chamado Albert Barnes que diz que o motivo, as razões pelas quais Jesus desejou isso, ele diz assim, podemos supor ter sido 3 pelo menos. Primeiro, que quando ele estava prestes a deixá-los, ele desejou vê-los juntos e participar de um dos privilégios religiosos da dispensação judaica. Jesus era homem e, como homem, necessitava estar com seus amigos, com seus companheiros, para também ser fortalecido naquele momento tão difícil. Em segundo lugar, ele diz que, sem dúvida, Jesus desejou aproveitar a oportunidade para prepará-los para seus sofrimentos e impressionar-lhes mais plenamente a certeza de que ele estava prestes a deixá-los, para que eles estivessem preparados também para isso. E por fim ele diz, podemos também supor que ele, Jesus, particularmente desejava instituir essa nova ordem por meio deles para a edificação de todos os cristãos. Todos os seus sofrimentos eram expressão de amor ao seu povo, e ele desejava testemunhar sempre sua consideração pelo conforto e bem-estar deles. E por fim, um autor chamado Dennis Downing, que é autor de um devocional diário chamado Jesus Disse, talvez nos traga mais luz quando ele diz assim, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e ele lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pensamento. Jesus usou a palavra desejo como substantivo e verbo. É como se ele estivesse dizendo, com desejo tenho desejado comer esta Páscoa com vocês. Pergunto, Deus tem desejos? O Criador do universo e tudo que existe anseia alguma coisa? A resposta é sim. Deus havia desejado comer uma certa refeição com esses 12 homens. Homens de pés e mãos sujos. Homens de corações contaminados com egoísmo e inveja. Homens que, apesar de protestos de inocência e bravura, em poucas horas iriam traí-lo, negá-lo e fugir. E todos assim o fizeram. Porque Jesus, continua ele, desejou tanto comer esta refeição com estes homens?
E ele responde, porque era a Páscoa. A refeição que lembrava a libertação dos escravos. Como esses homens precisavam ser libertos. Como nós precisamos ser libertos. Talvez, quando a gente pega, certamente, eu quero dizer, quando a gente pega esse texto e faz uma avaliação das palavras de Jesus, desejei ardentemente comer com vocês essa Páscoa. A gente poderia pensar, poxa, tudo gente legal, né? Tudo gente já curado, sarado, aperfeiçoado. Como eu queria que aquele jovem ouvisse essa mensagem. Como eu queria que entrasse no seu coração a verdade bíblica e teológica de que não é o mérito não é nosso, que a resposta à questão como vivermos e sobrevivermos a um legalismo estéril que nos assalta de vez em quando e nos desanima da vida cristã, porque traz para nós a realidade de que nós não somos merecedores. E não somos. É a graça de Deus. É a obra de Cristo. É o chamado gracioso de Deus por causa do seu grande amor. Talvez, se a gente parasse para pensar, olhar esse texto, quem são as pessoas que estão ali? Por que Jesus desejou ansiosamente comer com eles? Porque é tudo gente da melhor qualidade, não tem problema entre eles, não há intriga entre eles, é tudo gente perfeita, não tem mais vício nenhum, não tem mais dificuldade, não tem pecado a abandonar. Mas não é essa a realidade, irmãos. O que muda aqui não são as pessoas, mas aquele que chama. O fator determinante da vida cristã não é você e não sou eu, não somos nós, mas é Ele, que por graça maravilhosa nos chamou. Seja sincero. Você tem alguma dúvida de que Jesus não sabia exatamente quem eram aqueles homens? Ele sabia exatamente quando iriam traí-lo, como iriam fazê-lo. Mas ainda assim, sabendo que ao sair daquela mesa, reclinados ali, iriam ao Getsêmani. Ao Getsêmani ele iria com os discípulos. E ali ele chamaria 3, Pedro, Tiago e João, e diria, vamos um pouco mais adiante, porque eu estou angustiado até ao ponto de morrer. E vocês, por favor, orem por mim por um tempo, vigiem comigo 1 hora. E quando ele volta, seus discípulos estão dormindo, indiferentes à sua necessidade, à sua angústia. Ele não sabia. Horas antes ele estava dizendo para esses mesmos caras imperfeitos, como eu e você. Estamos aqui, bendizendo o nome de Cristo, mas podemos sair daqui e na nossa caminhada para casa hoje ainda pecarmos contra a nossa esposa, contra o marido, contra o filho, desdizermos por ações as palavras que dissemos aqui. Cantamos o amor, falamos do amor e talvez tratemos com indiferença alguém na nossa casa mais tarde. Jesus não sabe. Como sabia que os seus discípulos tão queridos, a quem ele desejou ardentemente, ansiosamente comer com eles, iriam estar dormindo quando ele voltasse. O outro, quando então voltassem todos e se encontrassem com Judas vindo com soldados, Pedro então tiraria da espada, cortaria a orelha do soldado, tentando resolver o problema pela sua própria força. Mas não bastando isso, Jesus seria preso e todos eles fugiriam. Pedro ainda o negaria na noite seguinte, ou melhor dizendo, ainda naquela madrugada. E um pouco mais para frente,
o outro discípulo a quem ele desejou ansiosamente comer, iria dizer: olha, eu não acredito que ele ressuscitou, só se eu puser a mão sobre o lado da sua ferida e no ponto do cravo na sua mão. E ainda encontraria um Pedro que, após ter negado, junto com João, um discípulo tão querido e tão cheio de fé, haviam voltado à pescaria, dado as costas para a sua vocação, não acreditando mais naquilo que foram chamados. Jesus não sabia, sabia deles. Jesus não sabe de você, Jesus não sabe de mim. Jesus não sabe dos nossos defeitos, das nossas falhas. Jesus não sabe ainda dos nossos desafios, das nossas lutas. Claro que sabe. Mas ainda assim, hoje nós estamos aqui reunidos porque Ele deseja ansiosamente comer conosco uma ceia. Aleluia. Porque apesar de você, apesar de mim, apesar de nós, não é por causa da nossa maneira de ser, da nossa conduta, de quem nós somos e do que fazemos. Mas é por causa dele que de forma graciosa olhou para mim e para você e nos chamou. Esse amor vai nos constranger a realizar um monte de coisa, é verdade. Vai nos constranger a uma vida mais ética, é verdade. Mas não é mérito nosso. Como eu queria, como eu desejo que aquele rapaz entenda isso. Como eu desejo entender isso e como eu desejo que você entenda isso, meu irmão. Não é sobre nós o Evangelho, é sobre Cristo. Não é sobre o que nós podemos fazer para Deus, mas o que Ele fez por nós. Não é sobre a nossa capacidade de responder à altura dEle, mas pela graça que Ele disse a Moisés e Paulo registrou em Romanos: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É por causa dele. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Ele sabia quem eram aqueles homens que estavam com ele. Mas ele desejou ardentemente estar com aquela gente imperfeita. Imperfeito como você e como eu. E quando da próxima vez, se porventura te assaltar o coração e a mente: ah, eu não mereço. Ah, eu não tenho direito. Primeira coisa, caia na real. Você de fato não merece. Você de fato não tem direito. Nem eu, nenhum de nós. Mas é pela graça, unicamente pela graça de Deus.